Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, porque agora você é o nosso internauta e o nosso horário não é o mesmo do seu na hora que você estiver assistindo. Eu sou Murilo Ferri, sou advogado e agora apresentador do Painel Sentença, mais um produto do Painel Político. O Painel Sentença é um produto novo, focado em entrevistas, debates e apresentação de temas. Temas de relevância jurídica, com os olhos no dia a dia do advogado, do promotor, no dia a dia da própria sociedade, que precisa entender como é a estratégia jurídica, os atores envolvidos naquela situação e como é que o direito vai garantir um apoio social, jurídico, a toda uma sustentação para um problema que pode ser o seu problema, pode ser o meu, pode ser o do nosso vizinho. Neste programa de estreia, estou aqui com um colega já de algum tempo, o Dr. Vitor, Dr. Vitor Martins Noé, um advogado que atua fortemente na seara trabalhista. Eu vou fazer algumas perguntas, ele vai dar o entendimento dele e explanar sobre o que ele acha interessante ou não, enfim, as ideias dele. Advogado trabalhista do empregado. Então, de uma maneira geral, a sociedade tem visto, e a mídia tem pregado isso, que a justiça do trabalho ela é perversa com os empregadores, com os empresários. Doutor Vitor, a advocacia trabalhista, ela é perversa com o empresário? Bom, inicialmente eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite, parabenizar por mais essa iniciativa. Trazer os atores judiciais é fundamental para que a sociedade conheça o que de fato move o judiciário, quais são os pensamentos que permeiam os seus atores e, naturalmente, se aproximar desses atores judiciais, no nosso caso, a advocacia trabalhista, que a gente tem a honra de representar. Respondendo a sua pergunta, Danilo, eu acho que, Murilo, eu acho que tem uma situação que a gente tem que deixar bem claro em relação à advocacia trabalhista e o efeito midiático que tem sido impingido a ela, sobretudo em razão da reforma trabalhista. Durante muito tempo, se nutriu uma ideia de que a justiça do trabalho era uma justiça voltada somente para o trabalhador e que ela muitas vezes era injusta com o empregador, né, por conta da sua própria estrutura, inclusive defendendo que existem muitos juízes que atuam ali de forma política e não jurídica, tem pensamentos políticos e não jurídicos. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que essa dinâmica de relação entre capital e trabalho, ela já há muito tempo ela já tem sido desvendada pelo direito do trabalho, que, ao estudar, e muitos estudiosos debruçando sobre a história do desenvolvimento de direitos sociais, da história de defesa dos direitos dos trabalhadores, ela, na verdade, ela revela que não é a advocacia trabalhista que é perversa. Na verdade, nós temos um modelo, que é o modelo capitalista, do qual nós estamos inseridos, que, de fato, se você deixar muito solto, se você deixar muito livre, esse modelo, sim, é perverso com os menos desfavorecidos. Ele é perverso com aqueles que não possuem o poder econômico. E daí a necessidade do direito do trabalho vir como Estado, e aí a justiça do trabalho tem esse papel, de através de normas que visam equilibrar essa relação. E aí, ao contrário do que se fala, não é um desequilíbrio, é um equilíbrio. Eu vou equilibrar ela por quê? Porque eu tenho atores ali, eu tenho empregado e empregador, e nós sabemos que até hoje, quando o empregado senta para negociar com o empregador, ele não possui o mesmo poder de barganha. Porque ele está vendendo a única coisa que ele tem, que é o quê? A sua força de trabalho, é o seu tempo. Então, quando ele vende esse tempo, naturalmente, é a única coisa que ele tem para fazer. E vendendo isso, juntamente estão milhares de outros trabalhadores, e inclusive hoje, na atual conjuntura que a gente está, social, nós temos aí milhares e milhares de milhões de desempregados. Milhões de desempregados. Então, na realidade, o que a gente tem é um discurso que visa desconstruir essa questão do direito do trabalho e que nega
a natureza dessa relação, que é uma natureza que ela já é por si desigual, e por isso a necessidade de normas e princípios que venham equilibrar essa relação. O que a Justiça do Trabalho faz é dar corpo, é dar efetividade a esse tipo de princípios, a esse tipo de normas, né? Atualmente a gente tem visto e foi pregado no curso da questão da tramitação da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, de 11 de novembro de 2017, que, na verdade, nós teríamos um excesso no número de demandas, e isso era fomentado por uma indústria de reclamações trabalhistas contra os empregadores. O primeiro ponto que a gente não pode aqui deve trazer à luz é que existem exceções a toda regra. E o desvio de conduta, em qualquer profissão, ela é exceção. Na advocacia trabalhista também ela é exceção. A regra não demonstra que os advogados trabalhistas eles interpõem as lides temerárias sem fundamento jurídico, né, ou com fundamento falacioso para tentar tirar proveito daquilo. Não, não é por aí. A regra não é essa. Se existiu esse tipo de conduta, e de fato em todas as áreas existem, infelizmente, e por isso nós temos meios para coibir esse tipo de conduta, deve o magistrado aplicar a norma ali, a litigância de má-fé, mandar oficiar aos órgãos disciplinares, no nosso caso a OAB, né? E as providências, se for o caso, se houver uma lide simulada, oficia ao Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a quem tiver competência. Mas isso deve ser combatido exemplarmente. Mas eu não posso transformar isso numa regra com a finalidade de fundamentar a desconstrução de direitos, que foi o que a reforma trabalhista infelizmente fez. Ela atribui à advocacia um excesso de litígio. Não, nós não vemos isso, porque na verdade, Murilo, o que aconteceu? Hoje nós tivemos um número de demandas, mas esse número, primeiro, fala-se que esse número é aparente. É o tempo que a advocacia está tendo, é o tempo que os sindicatos, que os atores judiciais estão tendo para se adequar à nova legislação, que sem qualquer discussão profunda, ela mexe em princípios muito fortes que foram construídos com muita luta, muito sangue, muito suor e muito trabalho. Ela desconstrói esses princípios sem haver um diálogo, sem ter tido diálogo com aqueles atores que defendem esses princípios e que atuam na esfera trabalhista. Então, o que basicamente eu vejo sobre esse aspecto? Não, a advocacia ela não é ruim para o empregador, ao contrário. Nós temos uma advocacia que é muito comprometida com a verdade, é comprometida com os valores sociais do trabalho, e essa advocacia, muitas vezes, é a advocacia que auxilia o empregador a ser melhor. Como? O empregador a fazer da forma certa, através de uma consultoria. Agora, o que acontece, muitas vezes no Brasil, é que nós não temos aí uma cultura de profissionalismo no empreendedorismo. E você vê, assim, a pessoa é uma técnica, às vezes é demitida de um trabalho que fez durante muitos anos e já pensa em abrir o seu negócio, mas sem uma estrutura por trás disso, sem estudar como fazer aquele negócio acontecer. Então, automaticamente, a falta de conhecimento leva a lesões de direito, muitas vezes por falta de conhecimento, mas muitas vezes por entender que aquele é o melhor meio de angariar ou de auferir algum lucro. Algum custo-benefício. Então isso nós temos ainda permeia a sociedade brasileira esse tipo de conduta. Então não é o advogado trabalhista que é ruim, porque se há erro, evidentemente será apontado, e não só pelo advogado trabalhista, mas pelos órgãos de fiscalização, Ministério do Trabalho e Emprego através da sua fiscalização, Secretaria Regional de Trabalho e Emprego, tem o Ministério Público do Trabalho que também faz um excelente trabalho de fiscalização, e atuando em prol dos direitos coletivos, difusos, né, direitos individuais homogêneos, enfim. Mas, assim, e resumindo a pergunta que você fez, que ela é muito ampla, e por isso a necessidade de toda esses argumentos, mas assim, não é a advocacia que é ruim para o empresário. Talvez a advocacia ela pode servir como um grande aliado, a partir do momento em que o próprio empresariado também entenda da necessidade de se planejar, de necessidade de conhecer mais profundamente o seu próprio negócio e as leis que ali
regulam aquela relação entre ele e seus empregados. Então, parece-me que isso que eu acho que tem que ser melhor aí analisado pelo empresariado. Não é a advocacia que é ruim. Ao contrário, a advocacia trabalhista responsável, ela é boa para o empresário, porque ela mostra para o empresário, muitas vezes, onde ele está errando. E ele tem a oportunidade de corrigir. Isso que é importante. Eu acredito que existem normas regulamentadoras. Uhum. Se o empresário segue as normas, no caso CLT e algumas outras normas esparsas, dificilmente vai ter um litígio desfavorável da Justiça do Trabalho, não é isso? Essa questão da consultoria, ela é fundamental para o bom negócio. O empresário que tem a total consciência do dever dele enquanto empresário, ele sabe que aquele empregado dele, ele não é um serviçal, ele é um parceiro, ele é um colaborador. E eu preciso tratar ele com muita dignidade. E quando ele começa a ver essa relação desse prisma, ele começa a valorizar o seu trabalhador. E das melhores formas de valorizar o seu trabalhador é você cumprir com todas as normas que a legislação prevê. Então você está dando a ele, você não está dando a ele, você está retribuindo aquilo que ele também está dando a você. Então você vê que é uma relação de ganha-ganha. Então parece-me que isso tem sido esquecido pelo empresariado. Mas voltando, é importante a gente saber que a consultoria hoje ela é fundamental para empresas que querem empreender, querem trabalhar com pessoas, né, contratando empregados. A consultoria é fundamental, ainda que essas pessoas contratadas não sejam todas empregadas, mas até para elas serem prestadoras de serviço, é necessidade que haja efetivamente uma consultoria, uma orientação, para que lá na frente eles não sejam surpreendidos aí com uma ação judicial, trabalhista, ou uma fiscalização, uma ação civil pública, dependendo do tamanho aí da empresa e do nível de violação. É muito importante. Esse foi o nosso primeiro bloco de entrevistas. Uma pergunta só. Foi embora. Né? Interessante. Já a gente volta com o segundo bloco da nossa entrevista com o Dr. Vitor Martins Noé. Vitor Noé, mais conhecido, né? Sim, sim. A gente volta já.